Olá, estamos iniciando mais um Crosecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia. E hoje, nessa quarta edição, trazemos um tema muito importante, odontologia domiciliar, essa área que está em franca expansão. Para falar desse tema, temos aqui na nossa mesa do Conselho Regional de Odontologia a nossa comissão de odontologia domiciliar. Essas meninas que, além de belas, são muito competentes. Compondo a mesa, a cirurgiã dentista Liciane Menezes é presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, mestre em odontologia, habilitada em laser terapia e odontologia hospitalar e tem residência multiprofissional em saúde do adulto e do idoso. É também sócia da Santi Odontologia Domiciliar, Hospitalar e Oncológica. Seja muito bem-vinda, doutora Liciane. Muito obrigada. Olá a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e ao CRO Sergipe pela oportunidade de estar falando sobre odontologia domiciliar. Também presente à nossa mesa, a cirurgiã dentista Stephanie Barreto, é especialista em endodontia, habilitada em odontologia hospitalar e em laser terapia e atualmente atua como endodontista no Centro de Especialidades Odontológicas do município de Buquim. Seja bem-vinda, doutora Stephanie. Muito obrigada, doutora Ana. É um prazer, a gente tá aqui hoje falando sobre odontologia domiciliar, nesse bate-papo aqui, que vai ser interativo e muito gostoso. Nossa convidada também é a cirurgiã dentista Raíli Monteiro, é mestre em odontologia, com especialização em endodontia, habilitação em laser terapia, residência integrada multiprofissional em unidade de terapia intensiva adulto e atualmente é cirurgiã dentista do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC Sergipe, e sócia da Santi Odontologia Domiciliar, Hospitalar e Oncológica. Seja muito bem-vinda, doutora Raíli. Muito obrigada. Fico muito feliz também de estar participando desse podcast. E é muito feliz falar da odontologia domiciliar, que é algo que a gente vive intensamente todos os dias. Então, fico muito agradecida. E antes da primeira pergunta, eu quero lembrar ao cirurgião dentista do nosso estado que o Conselho Regional de Odontologia, em parceria com a Fé Comércio, desenvolveu uma importante ferramenta, um aplicativo que vai ajudar no seu dia a dia do seu consultório a precificar os seus procedimentos. Uma ferramenta onde a gente joga lá todas as nossas despesas, e ele é bem intuitivo e vai ajudar na gestão financeira do nosso próprio negócio. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje, não é à toa que a odontologia domiciliar vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Ela pode ser vista hoje como facilitador de vidas, um recurso que, para além de oferecer comodidade para muitos pacientes, efetivamente impede o abandono dos cuidados com a saúde bucal por pessoas com restrições de mobilidades ou outros impeditivos. Pacientes que necessitam de atendimento odontológico diferenciado, humanizado e devidamente personalizado às suas particularidades, encontram na odontologia domiciliar um importante recurso que, embora possua conceito bem simples, produz grandes impactos em suas vidas. Ciente dessa importância, o CROSE vem investindo em ações voltadas para a informação e atualização científica da classe. Já realizamos 3 simpósios de odontologia domiciliar e agora estamos lançando o Guia de Odontologia Domiciliar, o primeiro do país, a compilar informações sobre esta importante área da odontologia. Um trabalho pioneiro e primoroso realizado pela nossa Comissão de Odontologia Domiciliar, reunido em textos a expertise de profissionais de todo o país na valorosa missão de disseminar conteúdo de qualidade sobre uma área que, apesar de relativamente recente, tem se mostrado muito promissora. E para iniciar nossa primeira pergunta, eu quero entender um pouquinho como é que vocês pensaram em desenvolver esse guia? Como foi pensado todo esse processo que levou vocês? A gente vinha fazendo aí alguns simpósios sobre o tema, e aí esse ano vocês vieram com essa proposta, que eu de imediato abracei, achei muito interessante, que era desenvolver um guia sobre essa área que vem ganhando cada vez mais espaço dentro da nossa amada odontologia. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho como foi que vocês pensaram nesse guia. Então, para responder essa pergunta, eu quero contar como foi a nossa história, a história da comissão, como tudo surgiu, e a gente chega já no guia, certo? Ok. Lá para 2020, o grupo de dentistas, que na época éramos uns 5 dentistas, 4 a 5 dentistas, fazíamos reuniões mensais
para discutir sobre odontologia domiciliar. E uma dessas pessoas era a dentista, a doutora Carla Cristina, que é especialista em pacientes especiais, e foi ela que teve a brilhante ideia de que tal a gente fazer um evento sobre odontologia domiciliar, para que mais pessoas tenham conhecimento da área. E aí foi que a gente veio aqui no CRO, conversamos com o Dr. Erickson na época, e ele super abraçou a ideia. Fizemos o evento, casa lotada, o que foi uma grande surpresa para a gente. E meses depois, logo depois, na verdade, teve a pandemia. E durante a pandemia, fomos convidadas a montar a comissão aqui no CRO. Então, ficamos muito felizes e lisonjeadas desde sempre pelo espaço e por acreditar tanto na gente e principalmente na área, no futuro da odontologia domiciliar. E o que eu acho muito importante destacar é esse pioneirismo do CRO Sergipe e essa confiança na odontologia domiciliar, mesmo antes da pandemia. Por que que eu falo isso? Porque, naturalmente, a odontologia domiciliar ganhou muito espaço e muita força com a pandemia, principalmente na questão de deshospitalização ou até mesmo por ser um serviço a ser oferecido em casa e a questão da mudança de mentalidade e da população, que acabou acontecendo com a pandemia. Então, eu não posso deixar de ressaltar isso, né, que o CRO esteve sempre à frente, acreditando na odontologia domiciliar. Lá foi 2020, mas muita coisa aconteceu de 2020 para cá. E aí, fizemos 3 eventos, e esse ano pensamos: "Não, vamos construir algo, palpável, deixar um legado, né, contribuir de uma forma mais a longo prazo e mais consistente também para os nossos colegas". Então foi quando esse ano, né, eu e Stephanie e Raíli pensamos: "Não, vamos colocar para frente essa ideia do guia", que também foi uma ideia de Carla Cristina, certo? Ela não tá mais aqui com a gente na comissão em si, mas a ideia de elaborar um guia foi a ideia dela e também, óbvio que compramos essa ideia e decidimos fazer o manual e, claro, contar com a ajuda de profissionais que são inspirações pra gente. Então, são autores de todo lugar do Brasil, né. São inspirações no país, né, e em diversas áreas na área da odontologia domiciliar, né? Eles atuam na área da odontologia domiciliar, mas em várias especialidades, né, diferentes. Então, o convite veio surgindo daí, né? É, e A gente se inspirava neles e fazia, não, e por que não convidar? Tinha um pouco de receio, a gente ficou até um pouco achando que talvez eles não aceitassem no primeiro momento, mas todos acabaram abraçando, né, esse projeto e que está ganhando uma forma muito bonita. e como ele se falou, de fato é algo palpável, sólido que a gente está deixando. E a nossa ideia inicial era de convidar os nossos colegas daqui de Sergipe, que praticavam odontologia domiciliar, mas também a gente queria expandir isso, porque de fato tem diversos profissionais pelo Brasil que atuam brilhantemente há anos na odontologia domiciliar e que a gente precisava também dessa contribuição deles na obra do guia. Olha, eu fico encantada quando eu vejo o trabalho de vocês. Não é a primeira vez que eu digo isso. Eu quero deixar aqui esse registro, porque eu faço parte desse grupo que vocês colocaram lá, todo mundo que escreveu um pedacinho desse guia e que está ficando muito interessante. E eu só vejo elogios ao trabalho dessa comissão. Então, eu deixo aqui a minha gratidão de ter confiado no conselho para desenvolver um produto que vai ser tão importante ao longo dos anos. E aonde eu passo, eu só escuto relatos importantes dessa iniciativa de vocês de construir esse guia prático aí para entender um pouquinho melhor como é que a gente pode ajudar nessa nova área. Então, em outros locais que eu vou, que alguém que escreveu um pouquinho chega e vem elogiar: "Poxa, a Sergipe está fazendo um trabalho
formidável através da Comissão de Odontologia Domiciliar. Então, eu já deixo aqui em público o meu agradecimento a essa comissão que é tão importante para essa casa. E aí, para continuar o nosso bate-papo, eu quero entender um pouquinho mais qual é o público-alvo que a gente pode atingir através da odontologia domiciliar. Quais as vantagens desse público em receber esse tratamento em domicílio? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, meninas. Como a Liciane falou, a odontologia domiciliar, ela veio para poder desafogar um pouco a questão dos hospitais, então promover essa questão da deshospitalização. Então, os maiores beneficiados, primeiramente, são os pacientes em internação domiciliar, né, em home care, os pacientes idosos, acamados, com alguma dificuldade de locomoção, pacientes especiais, pacientes oncológicos. E muita vantagem dessa questão do domiciliar, primeiro, é levar a saúde, né? O acesso à saúde desses pacientes que não podem ir até o nosso consultório. Segundo, comodidade, né? A gente consegue levar isso, garantir o conforto, que ele continue, né, na casa dele. A gente também consegue evitar infecções, pacientes imunossuprimidos, né? No caso dos pacientes oncológicos, né, que devem evitar estar em contato em ambientes hospitalares, clínicas, né, em contato com outras pessoas que estão com a sua imunidade mais deficitária, né? Então, a gente consegue garantir, né, e levar esse tipo de atendimento para esses pacientes que têm certas dificuldades ou algumas limitações para ir até o nosso consultório. Eu fico imaginando também em outros locais, a gente vinha conversando, pessoas que têm, por exemplo, um artista, né, que às vezes tem uma dificuldade de sair. Então, a odontologia domiciliar acho que pode contribuir bastante aí em resguardar aquela pessoa que é tão famosa, né, que de não precisar estar enfrentando toda vez muita gente, aquele caos e poder receber seu atendimento em casa com qualidade, com profissionais capacitados. Isso acontece em outros lugares, Raíli? Sim, ao redor, né, do país, do mundo, tem pacientes que preferem essa comodidade mesmo, de não precisar se deslocar, de enfrentar trânsito, de espera. Então, também por comodidade, preferem esse atendimento em casa. Eu queria entender um pouquinho qual é o dentista que pode atuar. Qualquer profissional dentro da odontologia, a gente sabe que a nossa lei permite que a gente está habilitado para atuar em qualquer área dentro da odontologia. Então, se é uma área da odontologia, qualquer cirurgião dentista poderia atuar. Mas eu sempre faço essa pergunta, né? Quando vem me perguntar, eu posso fazer isso? Digo, você está habilitado, mas você está capacitado para fazer esse atendimento ou para atuar nessa determinada área? O que é que vocês têm aí a me dizer sobre isso? Isso, acho que vale muito a pena o profissional ter essa reflexão, porque justamente nós somos habilitados a praticar diversas áreas da odontologia, nós aprendemos isso na nossa graduação, mas de fato o que eu preciso refletir é se eu estou capacitado. Eu sei abordar esse paciente em casa, eu sei das comorbidades, eu sei das limitações, eu sei como abordá-lo, né, naquela maneira onde ele vai estar ali em casa, acamado, com outra via respiratória, alguma coisa diferente do comum que chega até o nosso consultório. Então, acho que vale a pena a reflexão sobre isso. A gente já tem uma área que a gente já sofre um bocado aí com a nossa ergonomia, estando com o consultório ali todo projetado para aquele atendimento. Eu faço ideia, acho louvável quem abraça essa área, porque eu imagino que vocês devem se deparar com inúmeras situações e locais de difícil atendimento. Então, é muito legal a gente ter colegas que se dispõem a abraçar com mais dificuldade para ter esse atendimento. Mas, assim, eu queria entender se vocês conseguem fazer todos os tipos de procedimento dentro da odontologia, no ambiente domiciliar. Como é que isso acontece? E quando isso acontece, por exemplo, eu fico imaginando, eu tenho a minha área de atuação, mas eu não faço tudo dentro da odontologia, até pela questão da capacitação mesmo. Quando vocês se deparam com algum paciente que precisam fazer algo além do que vocês, de uma área que vocês não estão, não se sentem capacitadas para atuar, vocês têm colegas parceiros que embarcam aí nessa empreitada, né, de atender o paciente em domicílio?
Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, tem uma frase que eu gosto que é assim: poder, eu posso tudo. Será que eu devo? É verdade. E aí se encaixa muito na odontologia domiciliar, como na odontologia como um todo. Mas, de modo geral, a gente pode fazer os diversos procedimentos, que vão desde exodontias, tratamento restaurador, reabilitador, a periodontia. Então, praticamente todos os tipos de procedimento nós podemos fazer na casa do paciente. O que vai variar também aí é a questão de aptidão técnica e ética de cada um, que é bem individual. Então, claro que todo mundo, né, terá aí suas limitações, eu tenho as minhas limitações e, nesses casos, eu convido colegas parceiros para fazer o atendimento em conjunto, ou se aquele colega já é também habituado no atendimento domiciliar, que também acontece, a gente encaminha o paciente para fazer aquele determinado procedimento ao colega, assim como acontece em Os consultório. consultórios, né? Isso é bom saber que tem colegas que abraçam também essa ideia, né? Porque eu fico imaginando que um profissional às vezes não consegue atuar em todas as áreas. Então a gente, como é corriqueiro dentro dos nossos consultórios, né, encaminhar para o colega que atua naquela determinada área. Que bom que tem colegas que também topam e para fazer esse atendimento em domicílio naquele paciente que não pode se deslocar até um consultório. E além da técnica, quais são os outros cuidados que a gente pode ter para oferecer o melhor tratamento na odontologia domiciliar? Além da técnica, existem outros pormenores, porque a gente vai estar adentrando a casa do paciente, né? Então, a partir daquele momento, não é só o tratamento em si. A partir daquele momento, a gente precisa ter um olhar um pouco mais humano para o paciente, além. Então, a gente vai precisar olhar crenças, religião, política, porque tudo que a gente falar ou ao se aproximar daquele paciente, a gente vai precisar ter muito cuidado, até para poder a gente conseguir ter o acesso ao paciente. Quem tem uma vivência muito grande na questão da oncologia, já tem um paciente que por si só ali já tem uma demanda, né, do atendimento, já uma questão mais sensível. Então a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado, né? E não é só a odontologia. Quando a gente chega a esses pacientes, normalmente também são pacientes que têm outras demandas, né? São pacientes multidisciplinares. Então, são pacientes polifarmácias, são pacientes, às vezes, que também têm outros procedimentos, que têm sondas, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente precisa também saber como chegar, porque, como a gente estava falando anteriormente, existem obstáculos que a gente encontra ao fazer o atendimento domiciliar, além da ergonomia? Existe, né? Se a gente pegar um paciente com GTT, com diversas sondas, como é que a gente vai chegar nesse paciente? Como é que a gente vai se apoiar? Então, a ergonomia fica um pouco mais difícil. Então, tem a questão da técnica, então, acho que cabe muito ao que as meninas falam da questão da capacidade, do ser capaz, né? A técnica todos nós temos quando fazemos a graduação, temos a formação, mas a capacidade desse olhar mesmo das minúcias. Essa sensibilidade mesmo, né, de ver a necessidade do outro que pode estar num momento de mais fragilidade. Eu acho que cabe para a odontologia domiciliar, para a odontologia que a gente faz no consultório, né, a gente tem que ter essa empatia e esse cuidado de respeitar o outro e as suas particularidades e ter o máximo de empatia possível pela dor do outro, né, e não diminuir, não subestimar, né, não achar que é pouca coisa, porque às vezes para você pode ser pequeno, mas para aquela família que já vem num sofrimento ali, qualquer palavra colocada de forma errada pode Exatamente. dificultar, esse acesso, né. Então é muito louvável o que vocês fazem, eu fico encantada, sendo uma profissional também que atua na área, da saúde pública, a gente vê que a gente começou ali, né, nas visitas domiciliares, que começou meio que de forma empírica para poder ver, atender e cuidar da saúde bucal daquelas pessoas que tinham dificuldade de se locomover ao posto, mas eu vejo aí com
a odontologia hospitalar virando uma especialidade, a odontologia domiciliar vai ganhar aí muito mais espaço. A nossa população também está envelhecendo, né? Então, acho que é uma área que só cresce, e as demandas vão cada vez. E acho que os equipamentos também que vão surgindo dentro da odontologia vão facilitando tudo isso. E aí, para falar de equipamentos, eu queria entender como é que pode ser feito esse atendimento domiciliar. É imprescindível o uso de equipamento portátil para realização de um atendimento de qualidade, de uma odontologia domiciliar de qualidade? É necessário realmente sempre ter esse equipamento? É interessante ter, mas não é imprescindível, certo? E é maravilhoso porque realmente é um equipo Facilita, né? facilita. É como um consultório portátil, certo? Que tem lá. É como não, é um consultório portátil. Que tem o famoso motorzinho falando, né, para a população leiga, tem a seringa, né, que sai água, enfim, tem todo o equipamento que tem no consultório, vai ter lá. Mas para o dentista não é imprescindível, porque isso vai depender da área de atuação, do público-alvo que aquele dentista vai decidir atuar, né. Como a gente comentou, a gente não vai fazer tudo. Se de repente, eu atuo mais com pacientes oncológicos, por exemplo, não é mandatório eu ter um equipo portátil, por exemplo. Entretanto, se eu faço muita restauração, muita exodontia, vai ser imprescindível eu ter o equipamento Então portátil. depende mesmo da área de atuação, Depende de mesmo quem da vai abraçar a odontologia domiciliar, né, que a odontologia domiciliar atua em várias áreas dentro da odontologia, então acho que vai por aí. Imagino que o laser para quem faz atendimento oncológico tem que tem que ter. ter. É isso, é imprescindível. Exatamente. Eu acho que algo que vale a pena a gente colocar aqui também na mesa é a questão de adaptação. Fazer odontologia domiciliar, a gente tem que estar bem aberto às possibilidades e ser bem adaptável, digamos assim. Mas, assim, a adaptação não quer dizer fazer de qualquer jeito. É adaptação com profissionalismo. Como a gente já comentou aqui da questão da ergonomia, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vai atender o paciente onde for mais confortável para o paciente, que pode ser na cama, pode ser na cadeira do papai, é no sofá. A gente estava conversando até aqui mais cedo. A gente já atendeu sentada na cadeira ou no braço do sofá, entendeu? Então, já teve colegas que atendeu o paciente na rede, que era mais confortável, era ali onde ele se sentia bem. Então, é essa questão de adaptação, que eu acho que é bem importante, que isso envolve desde o equipamento, como também na questão de rotina, do atendimento em si, ali na hora, como também vou um pouquinho mais longe, mas eu acho que é algo que a gente precisa trazer, questão também do planejamento desse atendimento, certo? Como a gente falou, tem a comodidade, mas a maioria dos nossos pacientes são pacientes, polifarmácia, que tem alguns com comprometimento sistêmico. Então, uma questão que é bem diferente, que isso a gente não aprende muito na faculdade, pela formação, e não estou aqui julgando, não é isso, é a questão de atuar em equipe multidisciplinar. Então, quando a gente vai fazer o atendimento a esse paciente, é um paciente que ele tem o médico acompanhando, mas tem fono, tem fisioterapeuta, tem um terapeuta ocupacional, tem um psicólogo. Então, a gente também precisa conversar e saber como conversar e se posicionar frente a esses profissionais, sempre pensando no bem maior da gente ali, que é o paciente. Então eu acho que essa é uma peculiaridade que é bem diferente da gente que está sempre acostumado a trabalhar ali sozinho no consultório, ou no máximo a gente vai conversar com outro dentista, mas não vai conversar com outro profissional da saúde com atuação completamente diferente da nossa. Então realmente é sair é desconfortável no começo, mas com o tempo a gente vai se adaptando mesmo, e porque é necessário, é importante para
para nossa atuação. Maravilha. E para oferecer mesmo a saúde bucal a todo mundo, né? Algo que vale a pena também ressaltar, que a gente falou, além da técnica, dos equipamentos, eu posso ter o melhor equipamento, eu posso ter a melhor técnica, mas nós precisamos também enxergar e olhar o melhor momento de se atuar. Nem sempre eu vou fazer aquele procedimento odontológico específico que eu faria no meu consultório. Um dente que eu poderia fazer um canal. Às vezes, no paciente domiciliar, não vai ser a melhor escolha. Às vezes, aquela extração não vai poder ser realizada em casa. Eu vou precisar pesar se eu vou deslocar esse paciente, né, ou para o consultório, ou para o atendimento hospitalar. Então, além da técnica, além do melhor aparelho, eu preciso também ter o bom senso e planejamento para saber onde esse paciente vai ter a segurança e qual tipo melhor, né? É o momento de acordo com a conversa também com os demais profissionais da saúde, porque Justamente. tudo vai depender do sistêmico dele. Nem sempre o ideal vai ser o real ali naquele momento. Nem sempre vai poder ser feito Isso. o ideal, né? Então é sempre a gente parar, pensar, avaliar todos os prós e contras e entregar o nosso melhor dentro do que é possível pensando sempre no bem-estar e na saúde daquele paciente. Perfeito, meninas. Fico cada vez mais encantada com a atuação de vocês. E a gente sabe que não é só isso, né? Não é só ter o consultório portátil para fazer a odontologia domiciliar, né? Que pode passar a impressão nessa nossa conversa aqui. Eu acho que é importante a gente deixar claro, principalmente para quem quer abraçar a odontologia domiciliar. Então, eu agora não vou mais precisar investir num consultório, ter um espaço físico para poder fazer odontologia domiciliar. Vou comprar o meu equipamento e vou sair por aí. Eu sei que não é bem assim. Eu queria que vocês esclarecessem para os nossos colegas o que é preciso para a gente abraçar essa área. Bom, o trâmite dos critérios são basicamente os mesmos, né? A gente acaba se enganando achando que, de fato, vai fazer odontologia domiciliar, eu não vou precisar de consultório. Mas a realidade é que permanece praticamente tudo igual. A diferença é que a gente vai ter o deslocamento do consultório. Por quê? A gente vai precisar esterilizar. Então, a gente precisa ter o ponto de apoio. Então, aonde vai ser esse ponto de apoio se não for dentro de um consultório? Então, você tem algumas opções. Ou você tem o seu próprio consultório, onde você vai ser o seu ponto de apoio, ou você vai fazer a locação, ou você vai fazer um termo de contrato com alguma empresa. Assim como você tem também os resíduos, porque resíduos vão ser gerados, resíduos contaminantes. Então, você também vai precisar. Então, não dá para deixar solto. Então, não é porque a gente está fazendo odontologia domiciliar que a gente não vai ter os critérios que se tinham para se firmar uma pessoa física ou pessoa jurídica ao se ter um consultório. Então, os critérios serão permanecidos os mesmos. Então, a gente vai precisar inscrição em conselho, inscrição em vigilância sanitária. Se for fazer pessoa jurídica, vai precisar o cadastramento nacional de empresa. Então, vai precisar seguir as mesmas regrinhas. Sendo odontologia domiciliar, ainda vai ter que ter detalhezinho do deslocamento. Perfeito. É isso, para não ficar essa impressão de que agora tá fácil, né? Eu vou lá, não precisa, mas não é, precisa ter toda a regulamentação de vigilância, de conselho, para a gente fazer uma atuação que o nosso paciente merece, com toda a segurança, tanto sanitária quanto ética. Eu imagino que o sigilo precisa ser resguardado também, tudo isso, imagino não, tenho certeza. Acho que se me permite até a rigorosidade, acho que é até maior, porque a gente vai estar transportando, né? Então, o cuidado acaba sendo um pouco até maior, porque a gente vai ter que ter o cuidado no transporte desse material para não haver nenhum tipo de contaminação cruzada no transporte. Então, o material tem que ser muito bem cuidado, embalado. Então, a gente vai precisar saber como é que a gente vai embalar, inclusive embalar para transporte. Então, tem que ter um lugar de apoio correto, né? Saber onde é que a gente vai montar isso. Isso, mantendo toda a segurança que o nosso paciente precisa. E aí eu queria passar para as nossas, acho que a gente abordou aí, esclareceu bastante coisa, e queria passar para as nossas considerações finais e saber se vocês têm algo que vocês acham pertinente contar aqui, explicar aqui, para que fique claro. Eu sei que o guia está aí no forno, esperando para sair, só fazendo a revisão
Eu já tive a oportunidade de ver a capa, acho que a gente já pode dar uma disponibilizar, um spoiler. E eu sei que foi feito com muito carinho, muito amor e com a participação de muita gente importante por esse país todo. E eu fico muito feliz de Sergipe ser o pioneiro nesse guia que eu tenho certeza que vai ficar para a história da odontologia domiciliar. Então, vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e já deixo aqui o meu agradecimento. Fico feliz de tê-las aqui na nossa comissão e eu espero que vocês ainda possam trazer muitos produtos para esse tema e para a população que precisa muito desses cuidados. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço da gente poder divulgar e fortalecer a odontologia domiciliar, tanto para os colegas cirurgiões dentistas, que é uma área que está começando e está se firmando, como também para a sociedade, claro, que pode e deve se beneficiar desses cuidados. Então, eu só gratidão de ter uma comissão maravilhosa aqui comigo, somos firmes e fortes mesmo, ao CRO pelo espaço, pelo espaço e por abraçar de fato as nossas ideias que a gente chega e o CRO abraça. Como também, e claro, tenho que deixar aqui registrado que nós somos a primeira comissão de odontologia domiciliar do Brasil. Então, muitos dos autores que contribuíram para o nosso guia, que está aí quase pronto, são inspiração para a gente, e eu acredito que agora a gente também está sendo inspiração para eles, porque a partir da comissão de odontologia domiciliar daqui de Sergipe, outras comissões estão sendo criadas e a gente fica muito feliz com esse resultado, com esse movimento. Eu também gostaria de agradecer isso que Liciane falou sobre a oportunidade de estar falando sobre odontologia domiciliar, é muito importante. A chave para nós profissionais e para toda a sociedade é a informação. Então, se a sociedade sabe que tem atendimento domiciliar odontológico também, ela vai buscar, seja nos meios privados ou na saúde pública. Então, tem muitas demandas, tem muitos pacientes que precisam de atendimento. E quanto mais informados de que podem ter acesso a isso, melhor e mais saúde a gente consegue garantir para essas pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de fato, disseminar esse tipo de informação. Eu acho que é isso, acho que as meninas já contemplaram tudo, né? É um prazer enorme estar fazendo parte dessa comissão, da divulgação de um serviço tão essencial para a sociedade, seja a sociedade odontológica, seja a sociedade brasileira, porque eu acho que a odontológica, no sentido de que a gente precisa divulgar entre nós colegas, né? Que é mais uma área de atuação para a sociedade em si, para poder aproveitar que existe e que elas podem e devem. Não é só privado, serviço público também. Claro que tudo está caminhando devagarzinho, da mesma forma que está caminhando devagar para o privado, o público também. Então, é tudo muito novinho ainda, está tudo engateando, está todo mundo ainda conhecendo e aprendendo. Mas é uma honra fazer parte desse pioneirismo, né? E só agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Obrigada, meninas. E esse foi mais um Cruzecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia. Até a próxima.